Olá, meu amado, minha amada, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, na sua família. Que o Senhor Jesus entre na sua casa como ele entrou na casa de Zaqueu. Irmãos, muitas pessoas me perguntam, não sei por que as pessoas me perguntam tanto sobre o demônio, não sei realmente, mas as pessoas me perguntam muito sobre o demônio, tem muita curiosidade para saber quem foi o demônio, o que é o demônio, qual a ação do demônio, quem é Satanás, quem foi Lúcifer. Olha, Lúcifer, Satanás. A palavra Satanás significa adversário. É bom entender isso. O nome do líder, do chefe dos demônios é Lúcifer. Lúcifer foi um anjo de luz, um querubim. É o que eu vou ler agora aqui em Ezequiel 28. Ele foi um querubim. Há uma hierarquia angelical. Há coros angelicais, grupos de anjos distintos. Há os serafins, que são os anjos da adoração. Isaías capítulo 6, os serafins, o que nós sabemos deles? Eles estão constantemente, todos os anjos adoram a Deus, é claro, foram criados para a glória de Deus, para adorar a Deus. Mas a função de cada grupo de anjos é distinto, é distinta a função. Os serafins, em Isaías capítulo 6, nós sabemos que eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem os olhos, com 2 eles cobrem os pés e com 2 asas eles voam. São os anjos da adoração. Estão constantemente, foram criados para estar na majestade de Deus, adorando a Deus constantemente. Os querubins são anjos guerreiros. Então, veja o que diz a palavra de Deus a respeito de Satanás. Então, Lúcifer é o nome do chefe, do líder dos anjos rebelados, dos anjos destronados, dos anjos caídos. Lúcifer foi o líder, é o líder deles. Satanás não é um nome. Satanás é um título. A palavra Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário. Então, na verdade, é um adjetivo, Adversário, Satanás. Diabo vem do grego diabolos, aquele que divide. Também é um adjetivo, divisor, aquele que divide. Demônio significa mentiroso. Então, por isso que Jesus chama o demônio de o pai da mentira. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz claramente que o diabo é o pai da mentira, o demônio é o pai da mentira. Então, veja o que diz Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio, diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamboris e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Montanha santa de Deus é uma analogia, uma comparação ao Monte Sião, ao céu. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Isso está em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13 ao versículo 16. Na verdade, essa palavra está se referindo ao rei Tiro, mas nós podemos empregar essa palavra também a ele, a este anjo que era um querubim. Apocalipse 2 claramente nos fala isso, que houve uma grande rebelião no céu. Satanás, o adversário de quem? Adversário de Deus. Depois ele se tornou o nosso adversário, mas ele se tornou adversário de Deus, Satanás. O que eu falei agora há pouco, Satanás é uma palavra que significa adversário. Então ele é adversário de Deus. E diz a palavra de Deus que ele varreu uma terça parte das estrelas, uma terça parte dos anjos seguiram nessa rebelião infernal. Houve essa grande peleja, essa grande batalha, e Miguel, com os anjos fiéis que se manteram fiéis, os anjos que continuaram adorando a Deus, diz a palavra do Senhor,
que eles expulsaram do céu a Lúcifer, que se tornou Satanás, que se tornou demônio, que se tornou diabo, foram expulsos. Expulsos e para onde? O Senhor Jesus, ele mesmo responde em Lucas, no capítulo 10, no versículo 18, ele diz: vi Satanás cair do céu como um raio. Caiu para onde? Para a terra. E ele está aqui. No capítulo 12 de Apocalipse, São João, ele escreve que justamente isso: ó terra, ó mar, cuidado, Satanás veio a vós com muita ira. Ele está no meio da sociedade, da humanidade. Mas a nossa vitória é garantida pelo soberano nome de Jesus. Porque ele diz: aquele que crê, expulsa os demônios em meu nome. Então, não tenhamos medo dele não, porque a vitória é de Jesus, é minha e é sua. Um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, vamos lá para a palavra do Evangelho do dia. São Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao 28. São Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao 28. Eles ouviram Jesus falar. E como estava perto de Jerusalém, alguns se convenciam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. E Jesus acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiava o dinheiro, a fim de saber quanto cada qual tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: Sê também tu governador de 5 cidades. Veio também um outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro que guardei embrulhado no lenço. Pois tive medo de ti, por seres homens rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Na minha volta eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos declaro, todo aquele que tiver, lhe será dado, mas o que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam, e o que não me quiserem por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Palavra da salvação. Meus irmãos, palavra bonita. O Senhor diz a palavra de Deus que as pessoas que ouviam Jesus falando na casa de Zaqueu, este episódio é logo depois da casa de Zaqueu, eles ficaram acreditando que o reino de Deus já estava chegando, estava muito breve, estava chegando. E Jesus, ele conta essa parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Quem é este homem ilustre que foi para um país distante ser investido de realeza? O próprio Jesus. Ele é rei, ele voltou para o céu. Ele, igual a Deus, como diz Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo se humilhou, se despojou da sua glória para se tornar semelhante a nós em tudo, menos no pecado.
e assumiu a condição de escravo, morrendo na cruz, pela nossa salvação. Então, ele voltou para o céu. Depois da sua ressurreição, Jesus voltou para o céu. 40 dias após a sua ressurreição, ele voltou para o céu, para ser investido da realeza, para voltar a usar a diadema real, o diadema real, para ser revestido de glória e majestade. Mas ele escolheu servos e ele deu 10 minas. O que é a mina? A mina é uma moeda grega. Cada mina equivale a meio quilo de prata, mais ou menos. Meio quilo de prata, mais ou menos. Então, eles receberam. Diz a palavra de Deus que quando o rei voltar, já revestido, né, de realeza, de poder, ele vai perguntar ao primeiro: cadê? O que fizeste com a mina, com o dinheiro, a prata que eu te dei? Rendeu 10 vezes mais. Servo bom, vai governar 10 cidades. Segundo: Senhor, rendeu 5 vezes mais. Servo bom, fiel, capacitado. Vai lá, governa 5 cidades. E você, terceiro: fiquei com medo e embrulhei a mina, aquela quantidade de prata, eu coloquei num lenço, estava com medo, fiquei com medo. Servo mau, por que fizeste isso? Você poderia ter multiplicado essa mina, ter multiplicado esse dinheiro. Servo mau, sai da minha frente. E aqueles que não quiserem como rei serão massacrados. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus voltará. E os talentos e as minas que ele deu a mim, que ele deu a você? O que são minas, irmãos? As minas para nós hoje são os dons que Deus nos dá, os dons que Deus me deu, os dons que Deus dá a você, os dons carismáticos, de profecia, de aconselhamento, de pregação, de exortação, de orar pela cura. Enfim, nós temos dons, multipliquemos, porque quando o Senhor voltar, e Ele voltará, um dia Jesus voltará, Ele vai me cobrar, Ele vai cobrar a você também. O que fizeste, servo? O que fizeste, serva? Das minas, dos dons que eu dei a você. Multipliquemos. Façamos com que os dons sejam multiplicados e mais pessoas sejam beneficiadas. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, o Leão de Judá. Até amanhã.